Bem-vindos ao podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Hélito Marques, juntamente com Márcia Michele, somos monitores da disciplina. A edição é de Nicolas Peixoto e o nosso orientador, o professor Ronaldo Gismondi. O tema do nosso podcast é a dislipidemia. A dislipidemia é um importante fator para o desenvolvimento de doença aterosclerótica. A gente sabe que mudanças no estilo de vida e medicamentos para a redução do colesterol são muito importantes com relação à prevenção de doenças cardiovasculares. E nesse contexto, a gente destaca as estatinas. No âmbito desse podcast, nós trouxemos algumas situações clínicas que serão respondidas à luz do que é praticado pela Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Então tomemos dois exemplos, duas situações. Na primeira delas, temos um paciente masculino de 68 anos, tabagista, hipertenso, que teve um AVE prévio há 2 meses e que seu MC se encontra dentro da normalidade. E aí a pergunta, é indicativo de estatina? Por outro lado, consideremos uma mulher de 40 anos que seja renal crônica e que não esteja em diálise. Além disso, que o seu LDL basal seja de 160 mg por decilitro. É indicativo de estatina? Ao longo desse podcast, responderemos a essas questões. Atualmente, 2 grandes grupos internacionais divergem com relação ao tratamento da dislipidemia, a saber, a Sociedade Americana e a Sociedade Europeia. Vamos entender como essa controvérsia se deu. Desde que se iniciou o tratamento para a dislipidemia, como é que isso era feito? Era feito de uma maneira muito simples. Dosava-se o colesterol do paciente e comparava-se o valor obtido com uma meta, com uma referência que se tinha pré-estabelecida. Em um segundo momento, se mudou um pouco isso. A meta permaneceu, mas essa meta passou a ser definida em função do risco cardiovascular desse indivíduo. Quanto maior ou menor, isso alteraria os valores de referência da meta. Até que no ano de 2013, a Sociedade Americana, na figura do American College e do American Heart Association, propuseram uma diretriz que foi considerada bastante ousada e é até hoje bastante controversa. Na visão da Sociedade Americana, a estatina deveria ser administrada em função exclusivamente do risco cardiovascular. A partir daquele momento, a ideia de metas não seria uma boa ideia, não deveria ser considerada, tá? Óbvio que eu estou falando que isso é um pouco controverso, tá? Então, assim, os 2 grupos debatem até o presente momento. Mas na ideia da Sociedade Americana, o que está por trás, né, deles fazerem uma proposta dessa tão ousada? É que os benefícios da estatina, segundo diversos estudos, estariam relacionados à sua dose e não com o nível do colesterol. Agora vamos falar um pouco do que a gente pensa, da nossa prática clínica na UF com relação a isso. A gente acredita que existe sim um benefício de se reduzir o colesterol. Mas a gente acredita também que a ação no endotélio, a ação inflamatória das estatinas são pelo menos tão importantes quanto a redução do colesterol. Tanto é que existem medicamentos que baixam pra caramba o LDL, que diminuem muito o LDL e colesterol, mas não tem nenhuma eficácia clínica. Tá? Então, para sintetizar essa discussão, nós temos esses 2 grandes grupos que têm 2 diretrizes diferentes. Na visão da Sociedade Americana, não há metas, você deve basear-se exclusivamente no risco cardiovascular. Na visão da Sociedade Europeia, existem metas que devem ser levadas em consideração. Por exemplo, um paciente que tenha sido considerado risco moderado, a meta para ele é de um LDL colesterol de 2,5 milimol por litro. Como a gente no Brasil trabalha com miligrama por decilitro, a gente multiplicaria por 38,67, chegaríamos aí a 96,6, 97, aproximadamente 97 miligramas por decilitro seria a meta desse paciente. Bom, baseado no que a gente acabou de discutir,
Duas questões importantes devem ser levadas em consideração com relação ao tratamento de um paciente com dislipidemia. A primeira delas é: a gente vai dar estatina baseado na meta ou baseado em um risco cardiovascular? A segunda: qual é a métrica que eu deverei usar? Como eu vou estimar esse risco cardiovascular? Qual é a métrica que eu vou utilizar para fazer isso? Bom, a gente tem hoje algumas métricas, algumas calculadoras que nos permitem realizar esse processo. A mais antiga delas é o chamado score de Framingham, que foi desenvolvido numa cidade homônima, com uma coorte suficientemente grande, por um tempo suficientemente longo, que resultou nessa ferramenta, que avalia o risco coronariano de IAM ou angina nos próximos 10 anos. Em 2008, essa ferramenta sofreu uma atualização, que é o chamado Framingham Risco Global, tá? Que avalia o risco de todos os eventos cardiovasculares. A Sociedade Europeia, por sua vez, tem uma ferramenta chamada SCORE, que avalia o maior ou menor risco de incidência de doenças cardiovasculares. Tá? Bom, a ferramenta utilizada pela Sociedade Americana, ou recomendada pela Sociedade Americana, chama-se Pooled Risk Equation. O que é isso? É uma ferramenta que eles desenvolveram e que tem disponível um aplicativo disponível para smartphones, tablets. Esse aplicativo tem o nome ASCVD Risk. Qual é a grande crítica com relação, ou as críticas, né? As críticas com relação a essa ferramenta, a essa métrica, né, que é utilizada pelo American Heart Association. Primeiro, que esse aplicativo foi desenvolvido considerando apenas a coorte original. Os resultados não foram extrapolados para uma população. Além disso, diversos outros estudos têm apontado que essa ferramenta superestima o risco, de modo que quando a gente compara a mortalidade observada e a estimada, a mortalidade observada ela é muito menor que a estimada. Ou seja, qual é o problema que isso leva sob o ponto de vista clínico? A gente vai aumentar bastante a quantidade prescrita de estatina. E a gente pensando no ambiente brasileiro, por exemplo, que a gente está em contenção de custos, reduções a todo momento, né? A gente tem uma verba, um montante limitado para a saúde, e uma ferramenta dessa natureza causa um impacto grande sob o ponto de vista administrativo dessa logística, né, de recursos. Esse fato dessa ferramenta superestimar o risco tem a ver porque a variável idade tem um peso muito grande no score preconizado pela Sociedade Americana. O que a gente sugere na nossa prática clínica na UF é que o score seja utilizado para te dar uma referência, te dar um norteamento, mas é sempre fundamental avaliar as características clínicas do nosso paciente. Bom, baseado nessa discussão, uma pergunta que surge é: quem deve tomar estatina? A gente não tem aqui uma resposta consagrada na literatura. O que a gente vai apresentar nesse podcast é a prática clínica realizada pelo Serviço de Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Então, a gente costuma dividir em dois grupos que devem tomar estatina, mas que têm características distintas. No grupo 1, a gente tem pacientes que têm doença estabelecida. Então, se o paciente tiver doença aterosclerótica estabelecida em qualquer forma, seja um IAM, um AVE, um AIT, ou se esse paciente for um renal crônico que não dialisa, esse paciente pertence ao grupo 1 e, portanto, deve tomar estatina. Além disso, se o paciente é diabético, tem idade maior que 40 anos e tem algum outro fator de risco, pertence também ao grupo 1, deve tomar estatina. E se o LDL basal do paciente for maior ou igual a 190 mg por decilitro, ele também deve tomar estatina, ele pertence ao grupo 1. Por outro lado, a gente tem o grupo 2. O que é o grupo 2? O grupo 2 são pacientes que não têm doença pré-estabelecida, mas é aquele paciente que eu pego alguma métrica, algum score, e o
enquadra esse paciente na categoria de alto risco. Então, se alguma métrica, que a métrica que eu estou utilizando, seja o Framingham, seja o SCORE, seja a métrica da Sociedade Americana, classificar o meu paciente em alto risco, eu o insiro no grupo 2 e ele deve receber estatina. Outra pergunta importante é a seguinte: se o paciente tiver risco intermediário, o que a gente deve fazer? Dá ou não dá estatina? Bom, não existe uma resposta objetiva consagrada na literatura para essa pergunta. Uma ideia, e que a gente acredita que seja algo bastante importante, é considerar uma multiplicidade de fatores, levar em conta os diversos fatores que esse paciente apresenta. Qual a idade dele? Ele é mais velho, mais jovem, fuma, tem diabetes? Qual o valor basal do LDL? É um paciente sedentário? E a partir dessa avaliação global, tomar uma decisão adequada. Mas é uma decisão que vai variar de paciente para paciente. E aí uma outra pergunta que surge é a seguinte: e se for um paciente renal crônico que dialisa? Bom, o paciente renal crônico que dialisa, ele é um capítulo à parte, que deverá ser objeto de um podcast específico para ele. Vale dizer ainda que a diretriz americana sugere que o exame do colesterol não precisa ser feito em jejum. Então, o que eles recomendam? Fazer o exame normalmente e pedir também a hemoglobina glicada desse paciente. E o paciente só vai fazer o exame do colesterol em jejum se o exame anterior vier alterado. E qual é a ideia? Eles se baseiam em quê? Na verdade, alguns estudos têm mostrado que o que é mais sensível ao jejum é o triglicerídeo e não o LDL, o que justificaria tal prática. Vale ressaltar que o tratamento não medicamentoso da dislipidemia inclui algumas práticas bastante importantes, como parar de fumar, o exercício físico realizado de maneira regular, o consumo de ômega 3 e de fibras que são adsorventes de gordura. E por falar em dieta, a 5ª Diretriz Brasileira de Dislipidemia e Prevenção da Aterosclerose trouxe um conjunto de alimentos que foram divididos em alimentos que devem ser preferidos pelos pacientes, alimentos que devem ser consumidos com moderação e alimentos que devem ser ocasionalmente consumidos em pouca quantidade. Por exemplo, os cereais, o paciente deve dar preferência a grãos integrais, deve consumir com moderação arroz, massas, biscoitos e deve consumir ocasionalmente bolos, tortas e croissants. Os doces e adoçantes, ele deve preferir adoçantes não calóricos, consumir com moderação mel e ocasionalmente em pouca quantidade bolos e sorvetes. Na nossa prática clínica, o que a gente sugere é que se tenha impresso um conjunto, esse conjunto de alimentos, essa tabela, seja impressa e entregue para os pacientes. Agora vamos responder as perguntas das situações clínicas propostas no começo desse podcast. Então, se a gente tem um paciente masculino, 68 anos, tabagista, que é hipertenso e que teve uma VE há 2 meses, ele tem uma doença aterosclerótica estabelecida e, portanto, pertence ao grupo 1. A gente sabe, pacientes do grupo 1 devem receber estatina. Por outro lado, uma mulher de 40 anos, renal crônica, que não dialisa e tem LDL basal de 160, também pertence ao grupo 1. Por quê? Porque ela é uma renal crônica que não está em diálise e, portanto, também deve receber estatina. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Dizer para você que gostou, dá uma curtida na nossa página no Facebook. Um grande abraço a todos.